Bom, boa noite oficialmente a todos os presentes. É um prazer estar aqui na São Judas, participando de mais uma vez de um evento organizado pelo Instituto Ética dos Negócios. O Douglas, como ele mesmo disse, é um grande conhecido, nós temos essa afinidade de propósito, né? E estar aqui falando sobre ética é alguma coisa que realmente me traz bastante autorrealização. Eu vou tratar do tema de uma forma com foco realmente em jovens, em futuros líderes no Brasil, mostrar um caminho, mostrar os desafios, as dificuldades que são culturais no país e que têm como causa principal um desafio específico que nós vamos estar falando aqui. Mas a grande oportunidade é entender realmente o que é a ética, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Nós vivemos um momento, e isso não é recente, nós vivemos um mundo de desafios. Nós temos diversos tipos de desafios, cada vez mais. Os desafios, eles ao mesmo tempo que se colocam como dificuldades e como barreiras, eles nos trazem grandes oportunidades. Mas de qualquer forma, se nós olharmos entre os desafios, aquele que está relacionado com essa palestra, certamente a corrupção é um deles. A corrupção não é que hoje ela é muito mais percebida que no passado. E mesmo vocês jovens, vocês conseguem identificar a corrupção. É alguma coisa que nos enoja, nos incomoda. E muitas vezes nós definimos muitos públicos com os quais nos relacionamos como públicos corruptos, né? E evidentemente que isso é uma questão cultural. Um empresário bastante conhecido, ele escreveu uma vez um artigo que, se nós compararmos com a corrupção do passado, hoje a corrupção está num nível bem menor que a do passado. E é estranho se ouvir isso, porque a gente escuta tanto falar de corrupção hoje em dia, muitas capas de revistas, de jornais, de manchetes falam sobre corrupção. O que acontece é que no passado nós não tínhamos conhecimento. E às vezes a ignorância traz a sensação de que algumas coisas não existem, mas na verdade elas já existiam. E hoje, até pela facilidade com que os problemas são descobertos, os erros são descobertos, a gente acaba tendo um pouco mais de conhecimento disso. Mas se nós entendermos a definição da corrupção, a corrupção ocorre quando você usa de um poder que lhe foi confiado para tirar o seu. Ou seja, e não é que você faz isso porque está no direito, você faz para tirar proveito mesmo. Você viu uma chance, você vai lá e dá um jeitinho e consegue aquilo para você. E isso é a corrupção. Existem tipos diferentes de corrupção. Corrupção quando você realmente rouba e corrupção quando você usa de um poder para tirar proveito e você corrompe um terceiro para ele te ajudar e você também está fazendo corrupção. A gente tem vários casos que a gente tem escutado ultimamente no Brasil, e não só no Brasil, tá? Alguns comportamentos encontrados em atividades corruptas são conflito de interesse. Você está numa posição, tira proveito dela para ganhar alguma coisa, mas eu vou entrar um pouco em detalhe. Quando você não cumpre as obrigações que você tem, quando você desrespeita contratos, quando você tira proveito. Então isso é a corrupção. Existem algumas frases que mostram a verdade da natureza humana, ou seja, a corrupção existe porque os humanos fazem com que ela exista. Existe essa frase do professor Alfredo Lamy que diz assim: a fraude é tentadora. Quando a gente está numa situação onde nós temos a certeza de que não estamos sendo observados e podemos tirar vantagem sem que seja descoberto, naturalmente existe uma vontade, um desejo de levar essa vantagem. Isso é humano, tá? Uma outra frase diz que existe uma tendência inata em todos os seres humanos de prevaricar, ou seja, de fazer uma coisa errada para tirar vantagem. Tá? Então nós estamos falando aqui do lado negro da força, do Darth Vader, né? Sempre que a gente tem uma fraqueza no nosso perfil de caráter, a gente vai aproveitar o momento para tirar alguma vantagem, e isso é uma característica humana, extremamente maléfica, mas ela está aí para nos testar, né?
A corrupção, pessoal, ela começa a ser... E olha, não faz muito tempo, hoje nós estamos em 2022, existe uma organização internacional, a Transparência Internacional, que criou uma forma de tentar ver como é que a corrupção se desenvolve no mundo. E como é que é feito isso? É corrupção em dinheiro? Não, é em um índice que se chama Índice de Percepção da Corrupção. Então, tem países que têm uma corrupção extremamente grave, mas ninguém percebe. Então, esse índice nesse país vai ficar num nível mais baixo. Mas agora, depois de 2012, onde isso começou a ser feito, 180 países são pesquisados pela Transparência Internacional e há um índice, que é uma espécie de ranking, que fala qual país que é menos corrupto e qual é o mais corrupto, onde a corrupção é percebida. Se vocês olharem o último ranking, mostra aqui que os 8 países que têm o índice mais alto, é uma escala que vai de 0 a 100, esse material vai ficar disponível para vocês em PDF, para vocês poderem, caso tenham interesse, olhar, né? Por exemplo, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, a Nova Zelândia, elas ficam se revezando no primeiro lugar. E mesmo esses países que são os bambambãs da não corrupção, vocês veem que eles não têm a nota 100, eles têm a nota aqui 88. Aliás, a nota é muito próxima, né? E outros países como Suécia, Singapura, Suíça, esses são os não corruptos. A Alemanha está logo em seguida, né? Agora, quando você vai no outro lado, lá no Z4, aqui não é nem Z4, aqui é Z8, 17, aí você vê países que são aqueles onde o índice é muito longe de 100, ele chega perto de 10. É uma nota quase, nem é reprovado, é nota quase 0. E aí nós encontramos países como a Síria, a Somália, a Venezuela, a Coreia do Norte, o Afeganistão. Puxa, Vitor, você não vai falar do Brasil? Tenho vontade de saber onde está o Brasil nesse ranking. O Brasil está na posição 96ª de 180, com uma nota que fica em torno de 39, 38, perto de países como Argentina, Indonésia, Sérvia, Tanzânia, né? Sabe qual é a má notícia? É que desde 2012, esse índice do Brasil, ele sempre fica perto da média mundial, mas ele não evolui. Quando nós tivemos os desenvolvimentos da Lava Jato, e aí o mensalão e alguns políticos, gente muito famosa, começou a ser presa, naquele momento o Brasil deu sinal de que as coisas iriam mudar, mas parece que não fixou. E aí o que acontece? A gente tem indo bem devagarinho, bem medíocre mesmo nesse índice, sabe? Nós temos um caminho bastante longo para mudar esse nível. Nós temos condição de mudar. E sabe quem é que pode mudar? Nós. Na medida em que a gente começa a entender como que a gente pode ter uma cultura, um comportamento ético, quando a gente começa a valorizar isso, quando a gente começa a escolher bem os caras que vão comandar a nossa política, quando a gente participa do processo e começa a cobrar as pessoas. Sabe qual é a melhor forma de você ter um comportamento ético e isso ser percebido? É você começar a avaliar os seus próprios valores, como é que você faz escolhas, o que você não abre mão, né? E quando você de repente incorpora isso no seu comportamento, alguns conseguem trazer de casa, esses são felizardos. As famílias sempre cultivaram os valores éticos e eles naturalmente são éticos. Mas mesmo esses, quando têm a oportunidade, eles podem ser tentados a fazer as coisas erradas. O Brasil é um país que nos orgulha, nós somos brasileiros e queremos que ele seja o melhor. Mas se nós não contribuirmos com a nossa forma ética de agir no dia a dia, desde as coisas mais simples até as maiores, o Brasil não vai melhorar. Ele só vai melhorar quando todos nós tivermos esse tipo de comportamento. E eu me sinto extremamente lisonjeado de ser convidado para falar sobre isso. Porque eu lido com esse tema, eu ajudo empresas a criar sistemas de gestão de ética e compliance. Aliás, que eu vou explicar também o que significa isso. E isso é uma oportunidade, principalmente para jovens que estão aqui se formando para serem os futuros líderes empresariais, os líderes do país, né? Quando a gente segue em frente, as empresas têm no mundo casos extremamente graves de corrupção. Um que ficou muito conhecido nos Estados Unidos é da empresa Emerald.
uma empresa do ramo de energia, muito importante, muito rica, e que num determinado momento eles chegaram à conclusão de que eles poderiam enganar os seus acionistas. E para ajudá-los a convencer esses acionistas de que eles estavam fazendo as coisas certas quando estavam fazendo tudo errado, eles ainda levaram junto uma empresa famosa de auditoria e eles enganaram todos os seus públicos de interesse. Foram descobertos e aí há uma foto bem emblemática do CEO da empresa sendo preso. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm uma forma de entender a ética bastante interessante, forte, e eles mesmos, depois que descobriram esse caso, na época o presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush. Ele disse que a Emerald era uma fruta podre no meio de um monte de frutas que não eram podres. E, na verdade, não era bem assim, né? Existiam outras empresas corruptas e dois políticos, Sarbanes e Oxley, eles propuseram uma nova lei com diversos procedimentos para evitar que esse tipo de roubo acontecesse. Isso ficou tão conhecido no mundo que até no Brasil sistemas de gestão começaram a considerar o que foi previsto nessa lei americana. E isso é um sinal de que mesmo nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, a gente tem esses casos extremamente graves. No Brasil, eu poderia listar vários, mas a gente pode, por exemplo, falar da Operação Lava Jato, né? Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos, escutou o que se trata da Operação Lava Jato. E aqui eu vou mostrar para vocês um esquema muito simplificado, e que vocês não precisam ler porque eu vou explicar, de como isso funcionava. Imagina uma empresa pequenininha no Brasil que se chama Petrobras, né? A maior empresa do Brasil, uma empresa que tem uma importância tão grande para o país, é uma estatal, né? E aí o que acontece? É criado um esquema, mas um esquema muito sofisticado, onde os diretores de áreas estratégicas da empresa, eles começam a operar em conexão com partidos políticos. Então, cada diretoria tinha uma forma de benefício que direcionava dinheiro da empresa para esses partidos políticos. Tinha sempre um operador, que nós estamos falando de dinheiro alto, dólar, que é sempre um doleiro bastante hábil e poderoso, e esse dinheiro migrava para os partidos políticos. Era um dreno de dinheiro. E isso foi descoberto. E evidentemente que tiveram problemas até no processo de condução da justiça em relação a isso, mas pelo menos a Petrobras acabou tendo que remodelar, né? Nós tivemos casos, por exemplo, da Odebrecht, né, que é uma empresa muito forte, que sempre fez muitas obras, não só no Brasil, mas também no exterior. Para vocês terem uma ideia, eles têm um tipo de um livro, um código, que define os princípios. Eu trabalhava na BASF e eu tinha colegas na Odebrecht e eu falava, eu gostaria de trabalhar na Odebrecht, sabe? Porque realmente uma empresa que tem um código de conduta tão forte, certamente é uma empresa que vai me dar orgulho de trabalhar nela. E veja o que aconteceu. Mesmo uma empresa que tem essa base, ela acabou se corrompendo até o ponto de ter um departamento interno dentro da empresa que você era contratado para trabalhar com corrupção e não sabia, né? Essas empresas elas começam a ser descobertas e elas começam a ter que se reinventar para poder continuar vivendo. E isso é o sinal de que nós temos um futuro possível, ético no Brasil. Mas esse é o grande desafio, e é por isso que a gente tem que falar com isso e disseminar isso, mostrando para vocês como que a gente identifica esses comportamentos, né? Assim como eu falei até agora, só de contexto e não muito positivo, existem bastante desafios, mas nós temos as oportunidades. E se eu pudesse traduzir as oportunidades numa palavra, eu usaria a palavra propósito. A palavra propósito é uma palavra que sempre existiu, mas acho que ela nunca foi tão utilizada quanto hoje pelo mundo corporativo. Vocês sabem o que é ter um propósito? Vocês têm noção do que alguém poderia me dizer assim, olha, propósito para mim é isso? Alguém teria coragem de pôr a boca para fora aí e me dar um palpite? O que é propósito?
O foco da empresa? É isso que você falou? Isso, o foco da empresa. Sim, pode ser o foco da empresa, mas depende de como ele foi pensado. Se uma empresa define o seu propósito como um foco de atuação, é sinal de que ela está vivendo o seu propósito. E aí você está totalmente certo. Tá? Mas, por exemplo, vamos entender. Quando eu acordo de manhã, eu posso ficar deitado um pouco mais, eu posso falar, não vou fazer nada disso não. Ou eu levanto mal-humorado e vou fazer o que eu tenho que fazer, mas contra a minha vontade. Agora, quando eu tenho vontade de me levantar, e quando eu tenho um motivo, uma razão, uma causa, um porquê que me faz levantar e ser rápido e querer fazer aquilo, é sinal de que eu tenho um propósito. É lógico que eu preciso saber qual é. Né? É aquilo que me move, é aquilo que me impulsiona, aquilo que me faz a minha vida valer a pena. Quando a gente consegue descobrir alguma coisa boa que faz a gente se mover, você acabou de descobrir o seu propósito. Se você tiver dificuldade, eu acho que vale a pena começar a buscar entender qual é o seu propósito, porque isso pode ser a razão do sucesso da sua vida. É aquilo que você, quando estiver virando para o outro lado, sabe, quando a tua vida tiver terminado, você vai olhar para trás e vai falar assim, fui, valeu. Você deixa um legado. Se você cresce, se casa, tem filhos, e quando você vê que seus filhos crescem e são bem-sucedidos e se realizam, você deixou um legado para eles e cumpriu o seu propósito. Bom, estou falando de pessoas, de cidadãos. As empresas também têm isso. Então, quando vocês forem buscar um emprego, certamente muitos já têm, é muito bom você identificar que empresa você está indo. Se essa empresa tem um propósito e esse propósito pode te ajudar a ser melhor profissional e melhor pessoa do que você já é. Isso é um sinal de que essa empresa que você escolheu também tem um comportamento ético. Né? Geralmente, quando você descobre o seu propósito, fica mais fácil de você entender a tua razão de ser, a tua missão. Fica fácil de você, de repente, olhar lá para frente, se você tem 20, 25 anos, o que seja, você consegue olhar lá na frente e consegue se ver 10 anos, 15 anos na frente, e você entende que é lá que você quer chegar. E aí, olhando lá na frente e vendo o que você quer chegar, você faz um plano e aí define que curso que você quer fazer, que caminho você quer fazer. E aí, quando chega nesse tempo, você atinge o seu objetivo. Isso é a visão. Né? Tem empresas, pessoal, que tem um quadro onde aparece lá escrito a visão da empresa. Eu até brinco, às vezes eu chego na empresa e falo assim, vocês têm uma visão escrita? Tenho. Qual é a visão? Ele me pega pelo braço e me leva até o quadro e me mostra, a nossa visão é essa. Eu falei, bom, assim é fácil, eu quero saber se você sabe qual é essa visão. Um presidente de empresa uma vez, quando foi perguntado para ele, senhor presidente, o nome dele, né? Para o senhor, o que significa a visão da empresa? Certamente já escutaram esse termo alguma vez. Ele falou assim, você já brincou, ele respondeu para o jornalista, você já brincou de quebra-cabeças? Aí o jornalista não entendeu por que ele fez esse comentário, né? Brinquei sim. Então, você sabe, a tampa da caixa do quebra-cabeça é mais ou menos como a visão da empresa. Quando você está lá fazendo a tua atividade, como se fosse montando pecinhas do quebra-cabeça na tua atividade, e você não consegue saber se você está certo, o que você faz? Eu olho na tampa, porque tem a foto, e a foto me mostra onde que eu tenho que colocar as peças. Então, a visão deveria ser isso para você. Então, se você estiver trabalhando na empresa e de repente você tiver dúvida se você está fazendo a coisa certa, procura saber se o que você está fazendo está ajudando a empresa a atingir a sua visão. Esse é um bom caminho. Só que não é só isso, tá? O propósito é importante, a visão é importante, a missão é importante, mas a base de tudo começa com os valores. Quando você tem valores fortes, quando a empresa tem valores, e você entra na empresa, conhece os valores e começa a respeitar esses valores, é sinal de que você está alinhado com o propósito, com a visão e com a missão da empresa. Existe um livro que eu li há uns 20 anos atrás,
que se chama O que Mais Importa, a importância de viver os seus valores, o escritor americano Hyrum Smith. E lá ele explica que a gente como pessoa, um jovem, pode também saber quais são os seus valores. E quando você tiver os seus valores bem claros, sabe o que é valor? Aquilo que você não negocia. Quando você entende quais são os seus valores, você consegue estruturar a sua vida e pode definir, sim, um propósito, uma visão, uma missão como pessoa. Eu vou ser muito franco com vocês. Eu, naquela época, quando eu li esse livro, eu nem pensava em um dia estar aqui falando para várias dezenas de estudantes sobre este tema. E esse livro mudou a minha vida. Porque eu mesmo fui buscar entender quais eram os meus valores e escrevi a minha própria missão. E a vida parece que ficou eu comecei a entender mais o meu propósito. Por exemplo, vir aqui e falar com jovens como vocês sobre esse tema, vocês podem ter certeza que eu estou totalmente aqui alinhado ao meu propósito. Se aqui tem 80, 60 pessoas e 5% parece pouco, mas não é. Levarem isso para casa e refletirem pelo menos uma vez, vocês podem ter certeza que essa palestra minha já valeu a pena para mim muitas vezes. Você vê como é difícil? Parece fácil, né? A gente falar sobre esse assunto, entender sobre esse assunto. Agora, mudar o nosso comportamento é muito mais complicado. Só que, felizmente, muitas pessoas acordam e começam a pensar sobre isso. E isso vai certamente impactar não só a vida dela no futuro, mas a vida dos filhos delas no futuro. E isso é alguma coisa que vale a pena a gente sempre pensar. São aspectos, os valores são inegociáveis, você não abre mão. Por exemplo, se uma pessoa é honesta e ela entra no lugar de pessoas desonestas, ela não vai se sentir bem e ela não vai querer ficar ali. Mais ou menos assim. A honestidade certamente é um valor. A integridade, o respeito, respeitar a outra pessoa, não ser, a humildade, a falta de arrogância, ser correto. Estou falando de pessoas, mas as empresas também são éticas, elas também são corretas, elas também fazem escolhas. E quando elas fazem escolhas sustentáveis, elas estão pensando em melhorar a vida delas, mas elas não querem que o futuro da empresa seja ruim. Não adianta eu trocar um fornecedor que tem um produto muito caro por um mais barato se ele roubou. Certamente eu vou pagar o preço disso, como empresa. Isso é muito importante. As empresas pagam caro o custo da corrupção, o custo das coisas erradas. Vocês conhecem a empresa Zara? Ela é tão grande, uma empresa espanhola, que se a Espanha tivesse que ter nome de empresa, Zara poderia ser uma boa possibilidade, de tão forte que é a empresa. E eles têm no ramo de moda, geralmente as lojas no shopping são bem pequenininhas, não são? Então, e essa empresa, e é só um exemplo que eles mesmo conhecem, eu não estou fazendo, é algo público, eles resolveram, porque eles não produzem uma peça de roupa, tudo comprado de fornecedores, e eles resolveram exigir dos fornecedores que diminuíssem o preço, porque estava muito caro. E aí o que aconteceu? A empresa não conseguia baixar o preço, ele começou a terceirizar, aí o terceiro começou a terceirizar, e aí ficou uma cadeia de fornecedores, onde o fornecedor que fazia mesmo era o cara que fazia, entregava até chegar na Zara. E por coincidência, no Bom Retiro, em São Paulo, um bairro de São Paulo, lá existia um grupo muito grande de empresas que traziam bolivianos, isso é cultural no Brasil, e de repente uma sala que cabia 10 pessoas tinha 20, e esses 20 bolivianos trabalhavam com costura, sem receber corretamente, trabalhando em demasia, que caracteriza um trabalho forçado. E isso foi descoberto. E evidentemente que a Zara aprendeu que isso não era certo fazer. Obviamente que ela não sabia, porque ela não fazia, mas os fornecedores faziam. E ela criou um sistema de rastreamento que hoje, se você compra uma roupa da Zara, você sabe lá quem fez o algodão para fazer a linha, para fazer o tecido, não tem um trabalho inadequado, um trabalho escravo. No Brasil, e não só no Brasil, o segmento têxtil tem essa conexão com o trabalho forçado de muitos anos. E é alguma coisa que não pode acontecer.
Por exemplo, como é que você entende quais são os valores? É mais ou menos assim. Que comportamento esperamos ver nas pessoas da nossa organização dos quais não abrimos mão? Se a nossa organização fosse uma pessoa, por quais atitudes ela gostaria de ser lembrada? Qual a mensagem que passamos aos nossos clientes quando a gente está fazendo negócio? Será que eles percebem isso como alguma coisa boa? Então, isso é um valor, né? Existe no Brasil uma organização que se chama Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eles têm na questão da governança, ou seja, na forma das empresas conduzirem os seus negócios, 4 princípios. E eles são a transparência, ou seja, eu quando estou falando com vocês, vocês podem acreditar que eu estou falando aquilo que é a verdade, né? Estou sendo claro, não estou omitindo informação, isso é a transparência. Eu tenho que ter equidade, ou seja, eu tenho que tratar todos da mesma forma, e as empresas têm que tratar todos os seus públicos da mesma forma. Eu tenho que prestar conta daquilo que eu faço, se eu estou fazendo corretamente, e eu tenho que agir de uma forma responsável. A gente chama isso de responsabilidade corporativa. Essa responsabilidade corporativa nada mais é do que uma forma de gestão que tem uma relação ética e transparente com todo mundo que está se relacionando comigo. E isso é a responsabilidade corporativa, né? Existe um estudioso que lá atrás, no século passado, ele desenhou a responsabilidade social em 4 partes, que chama-se Pirâmide de Carroll. E essa responsabilidade ele dividiu em 4 pedaços, sendo que a responsabilidade filantrópica era a primeira delas, ou seja, aquela coisa que a gente tem de ajudar os outros. Sabe, você está na rua, você vê alguém precisando, você larga o que está fazendo e vai ajudar os outros. É uma atitude discricionária. Você vai e faz e ninguém te pediu para fazer. Não é todo mundo que tem isso, tá? Mas alguns têm. A responsabilidade ética de respeitar valores, a responsabilidade legal, que é de respeitar regras e leis, e a responsabilidade econômica de ser responsável economicamente. Não adianta a minha empresa estar fechando e eu começar a fazer boa ação. Eu tenho que cuidar da empresa primeiro para depois ajudar os outros. É aquela coisa do avião, né? Se despressurizar a cabine e cair a máscara, põe a máscara primeiro em você e depois na criança que está do teu lado. Isso é uma responsabilidade que no mundo dos negócios é chamada de econômica. Mas vamos pegar um pouco a responsabilidade ética e a responsabilidade legal. E aí nós chegamos finalmente na ética e no compliance. E agora nós vamos entrar direto no núcleo da nossa palestra, tá? Ética e compliance. O que é ética? O que é ética? Alguém sabe definir o que é ética? Nesse livro que eu trouxe aqui, tem um artigo que um dos artigos fala sobre ética, o nome é Ética Substantivo Feminino. E lá eu conto como é que eu ouvi a primeira vez a palavra ética. Uma professora uma vez me contou que o aluno dela chegou para ela e falou assim, ela chegou para o aluno e perguntou para o aluno o que era ética. Joãozinho, o que é ética? Aí o Joãozinho falou assim, tia, eu não sei bem o que é isso não, mas olha, eu acho que é o seguinte, eu estou na minha casa, no meu quarto, se eu tenho quarto, sozinho, minha mãe foi trabalhar, meu pai saiu, eu estou lá sozinho, e eu tenho a chance de fazer uma coisa errada, que ninguém nunca vai descobrir, que eu vou ganhar com isso. Só que eu não sei por quê, professora, eu não faço. Isso é ética. Eu vou repetir com outras palavras para vocês entenderem. Eu estou num lugar onde eu posso fazer alguma coisa errada que vai me trazer algum ganho. Eu tenho certeza que nunca eu serei descoberto. Ninguém está me espionando. Ninguém está me controlando. Eu posso fazer e por algum motivo eu não faço. Isso é ética. Não adianta você ser ético quando estão te fiscalizando e você sabe. Tá? Hoje em dia é assim. A gente está aqui, mas está sendo observado. Quando você naturalmente faz isso, sem ninguém te pedir, é a hora que você está sendo ético. Sabe qual é a grande sacada da ética? Você descobre que uma pessoa é antiética não com grandes roubos, com coisinha pequenininha.
Quando alguém tentar tirar proveito de você, eu nem vou colocar você como ativo, vou colocar você como passivo. Quando alguém tenta te enganar com coisinha pequena, cuidado com ele. Porque se ele faz na coisinha pequena, ele vai fazer na grande. Quando uma criança, por menor que seja, faz alguma coisa que ela aprendeu em casa, por isso que o exemplo é muito importante, e ela tenta tirar proveito disso, você pode ter certeza que a chance de que quando ela crescer, ela vai fazer isso de uma forma muito maior é muito grande. Então, cuidado, tá? Mesmo que vocês hoje ainda não sejam líderes de grandes empresas, pessoas famosas, de sucesso, que eu desejo que vocês cheguem a isso, se vocês hoje têm algum comportamento que não está preso a valores éticos, tome cuidado. Porque lá na frente você vai poder fazer a coisa grande e se for descoberto você pode ir para algum lugar que vai ficar difícil de contar em casa que você esteve lá. É aí. As empresas já estão começando a perceber. E isso supera a própria ética. Por exemplo, hoje, quando você desrespeita uma pessoa através de discriminação, hoje isso não sai grátis como saía no passado. Vocês estão acompanhando a televisão, né? Até em jogo de futebol, quando um torcedor desrespeita um jogador, ele paga por isso. Vocês imaginam o que está acontecendo com as empresas que fazem as coisas erradas, né? Ali tem uma foto de um senhor que ele tem duas figuras do lado dele, né? É isso, pessoal. Nós a todo momento estamos numa situação dessa, tá? Faz de conta que eu estou, por exemplo, numa fila de um self-service de comida, né? E eu sou uma pessoa que estou com problema de colesterol, já fui no médico, o médico me fala, pô, maneira, come coisa que faz bem para a sua saúde, e eu estou lá, é a ética com você mesmo. Você está lá na fila e você vê um negócio assim totalmente não saudável, que vai te fazer mal, e aí o negocinho aqui do lado direito já fala, né? Olha, não pega aquilo lá não que vai te fazer mal. Aí o outro, né, já fala, que isso, você aguentou aquele chefe a manhã inteira, vai pegar a fila, agora você vai deixar de comer aquilo que você gosta? Ah, larga a mão de ser besta, faz isso e pronto, que nada, uma coisinha só não vai te fazer mal. Aí o outro fala, cuidado, não faz isso não. É sempre assim, em qualquer situação. Eu estou numa empresa, e aí eu sou comprador, aí o fornecedor chega na minha frente e fala assim, olha, eu vou te vender alguma coisa, mas para você te ajudar a me escolher, de repente, você está precisando de uma TV? Eu faço essa TV chegar na sua casa rapidinho, mas ninguém vai ficar sabendo, fica tranquilo. Aí tem um outro que teu chefe já te avisou, olha, sempre que você receber uma oferta de uma bola, esse é o termo que a gente usa, pensa na empresa, porque a empresa não aceita esse tipo de procedimento. Então você fica com os dois aqui do lado falando assim, e aí você tem uma hora, mesmo que ninguém esteja te acompanhando, que você escolhe o que você tem que fazer. É aí que é a ética. Ética é isso, tá? Não precisa alguém estar te fiscalizando. Quando você está sozinho e pode fazer a coisa errada e faz a certa, aí você está sendo ético. Esta é a definição de comportamento ético. A ética é a disciplina, o campo do conhecimento que trata da definição e avaliação dos comportamentos das pessoas e das organizações. Vale para as organizações, mas vale para você na tua casa. Tá? E quando você faz isso na frente de uma pessoa que é importante para você, ele está te observando e ele vai repetir o teu comportamento. Isso vale também nas empresas. Se você tem um chefe corrupto, há uma grande probabilidade de você também se tornar corrupto. E isso é uma coisa que a gente pode escolher. A gente pode mudar esse cenário, né? A ética é um conjunto de princípios e valores e critérios que orientam as nossas decisões, escolhas e juízos. Você sempre vai poder escolher. Dependendo do tipo de valor que você respeita, é o tipo de escolha que você vai fazer. A cultura da ética começa com a pessoa. Eu posso estar realmente numa posição... Vou dar um exemplo. Exemplo é a melhor coisa. Eu trabalho numa empresa que é um prédio. E a diretoria fica lá no último andar. Tá? E eu vou lá, preciso entregar um documento, aí eu vou, entrego e vou embora. Mas aí eu falo, vou aqui no banheiro da diretoria. Tá? Aí eu entro no banheiro, entro no box e fico lá sentadinho, mexendo no meu celular, fazendo qualquer coisa. Né?
E de repente discuto que entram duas pessoas que eu conheço a voz delas. São pessoas de altíssimo nível da empresa. E eu estou trancadinho no meu box ali, e de repente os caras começam a conversar e esquecem de avaliar a possibilidade de ter alguém dentro. Só que eu estou lá quietinho. E esses caras começam a falar umas coisas que eu falo, que é isso? Tem coisa feia acontecendo, mas ele fica quietinho. Aliás, ele até silencia o celular, né? Porque a última coisa que ele gostaria que acontecesse é ser descoberto. E aí os caras falam e sai do banheiro. Aí ele fala, e agora? O que eu faço? Ele tem algumas alternativas, né? Ele tem algumas alternativas. Alguém poderia me dar um exemplo de uma possibilidade que ele tem? Pode falar mais alto para eu ouvir. Ele pode compartilhar essa informação. Vocês concordam que se ele compartilhar sem pensar, ele pode se comprometer? Ele pode correr risco de vida? Qual que seria uma opção? Eu vou dar uma possibilidade. Bem assim, e o cara é honesto, tá? O cara é honesto, ele não é um cara... Porque ele poderia falar assim, porra, eu acabei de ganhar na loteria. Vou tirar proveito, vou fazer uma chantagem, vou fazer qualquer coisa. Esse é o caminho errado. Mas vamos pensar no caminho dele. Putz, eu não ganho para isso, eu não ouvi isso. Sinto muito, mas eu não ouvi isso. Aí ele sai, olha, não tem certeza que não tem ninguém, vai lá, olha no hall, tem certeza, ele entra pela escada, nem pega elevador e some daqui. Eu não vou contar isso para ninguém não, que isso eu vou só correr risco e tal. Essa atitude dele foi ética? Difícil de julgar, né? Vocês viram? A ética também tem isso. É difícil de você avaliar o comportamento ético. Aí ele fala assim, não, eu não vou deixar isso, eu vou contar para o meu chefe. Ele chega lá e conta para o chefe. Ele fez o certo? Sim, mas pode ser que não tenha sido pelo melhor caminho. Olha que interessante. Ele não tirou proveito, ele foi buscar, mas de repente não era o melhor caminho. Porque pode ser que o chefe dele tivesse em conexão com esses corruptos aí. Qual é o melhor caminho? Ela usou uma palavra que existem algumas empresas, não são todas, que têm um canal de denúncia, que você chamou de canal de compliance, ou o que seja. O melhor caminho é esse. É você usar o canal que a empresa tem para denunciar. E se a empresa não tiver o canal? Você percebe que é uma relação importante que a empresa tem que ter com o funcionário e criar formas de ajudar os funcionários a serem éticos? Sabe, pessoal, aqui na BASF, no DEMARC, a gente tinha um projeto social que chamava-se Projeto Crescer, e eu era o responsável por ele. E uma vez a gente conseguiu ver um funcionário que a gente ajudou a estudar, e ele foi para o laboratório e a gente conseguiu vê-lo uma coisa absurda. Eu quase me decepcionei com o programa. Ele entrou no laboratório à noite, colocou a capa na cabeça, entrou, roubou material, saiu e levou embora para casa. Sabe? Ele roubou. Nesse caso que eu dei o exemplo, o cara nem roubou nada, ele só escutou uma coisa que ele nem queria ter escutado. Só que mesmo nessa situação, a gente tem que entender os caminhos adequados para poder ajudar a empresa e se ajudar. E isso é uma coisa que está relacionado com o comportamento ético. Ter conduta ética significa enfrentar o desconforto dos dilemas. Porque quando você está lidando com coisa ética, você sempre vai ter os dois bichinhos falando, um de cada lado, e coisas totalmente contrárias. Se vocês conseguirem lidar com esses dois e conseguir tomar a decisão baseada em valores corretos, vocês podem ter certeza que o futuro de vocês não pode ser ruim. E isso vale também para a empresa. Vamos falar de conceitos agora. Alguém sabe a diferença de ética e moral? Muita gente acha que é a mesma coisa. Mas aqui eu vou tentar mostrar de forma didática o que é a diferença entre as duas coisas. Uma atitude antiética, em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, ela vai ser antiética, tá? Então, se você vê esse rapaz aqui, nessa situação, pegando um produto e enfiando na sacola, isso é antiético e sempre vai ser antiético em qualquer lugar do mundo. Pode ser que ele está roubando para tirar proveito, pode ser que seja uma situação de catástrofe e ele está fazendo um saque. Não interessa.
é uma situação antiética, né? Agora, quando você fala de moral, é diferente. A moral pode ser que aqui no Brasil alguma coisa seja moral, em outro país pode ser que não seja, ou vice-versa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, até 1888, ter escravos não era fora da lei. Os próprios escravos achavam normal. Vamos dar um outro exemplo. A poligamia. A poligamia é crime. Em todo lugar do mundo? Não. Existem países, existem culturas, onde as mulheres já nascem sabendo que elas serão uma das esposas de um, sei lá, sultão, que seja. A moral, ela muda conforme a cultura. A ética, não. Então, quando você fala em ética, você está falando de princípios, valores. Quando você fala de moral, você está falando de condutas específicas. Quando você fala de ética, você está falando de algo que é mais... Não vou dizer que é permanente para sempre, porque mesmo a ética, ela evolui. A gente começa a entender que ela pode ser melhor do que ela já foi. Agora, a moral pode mudar de um dia para o outro. A ética é universal, a moral é cultural. A ética é uma regra, a moral é a conduta da regra. E a ética é teoria, a moral é a prática. Por isso que as empresas, não sei se vocês já assinaram algum, elas têm códigos de conduta. Ou seja, se você desrespeitar aquilo, significa que você não está respeitando a ética da empresa. A ética na agenda empresarial, ela pega fornecedores, pega a relação com os funcionários, com os clientes, com todos os públicos dela. E por isso que a ética é tão importante para as empresas. A ética, ela abrange o nível social, ou seja, na sociedade como um todo. No nível do relacionamento com os públicos, você tem seus públicos como pessoa. Você tem seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos, seu chefe. A empresa também tem os dela, os seus fornecedores, os seus clientes, né? A ética está no nível da política interna, como é que a empresa se relaciona, ela respeita os funcionários e ela está no nível das pessoas. Como é que você trata ele? Como aqui nessa sala, vocês são colegas. Como é que vocês se tratam? Há respeito? Há bullying? Há convivência? Um ajuda o outro? Ou é um jogo de tênis? Você fica sempre jogando a bola para o outro lado para destruir o outro, né? Alguns dilemas. Sabe como é que você... Esse aqui é um pedaço de um código de ética e conduta, né? Como é que você sabe se você está fazendo ética? Então é assim. Você está fazendo alguma coisa que você não tem certeza se é correto. Tá, você está fazendo porque viu alguém fazendo, teu chefe te ensinou, sei lá. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é, você se sentiria incomodado se o que você está fazendo fosse parar numa rede social? Por exemplo, eu estou lá no estádio e eu começo a imitar animal para desvalorizar um jogador adversário, só que eu não sei que estão me filmando. Pronto. Quando você pensa isso, se eu for descoberto, vai pegar mal? Vai. Então eu deveria parar de fazer. Segundo, você ficaria desconfortável lendo um jornal sobre a atitude que você pretende tomar ou a matéria dizendo que você está deixando para lá uma coisa que você deveria levar a sério? Terceiro, você teria problemas de contar isso na tua casa? Essa é uma forma legal. Você tem dúvida se você está fazendo uma coisa certa ou errado? Eu posso contar isso para minha mãe? Não. Então, eu acho que eu deveria pensar se vale a pena continuar fazendo isso. Eu usei a mãe como referência, mas podia ser outra pessoa. Se ainda tiver alguma dúvida, considere os outros e vê o que acontece com eles quando você faz o que você está fazendo. Não pense apenas dentro da lei, pensa se é certo ou errado de verdade. Quando você recebe vantagens e prejudica os outros, será que isso é legal? Será que vale a pena continuar sendo assim? E se eu estou numa empresa, a situação está prevista no Código de Conduta, a decisão pode causar danos e consequências para a empresa, a decisão pode ser tomada com liberdade ou é melhor eu consultar alguém? Um chefe, um canal de compliance. Alguns outros conceitos para a gente avançar mais. Cultura organizacional. Eu falei que a corrupção no Brasil é um problema cultural. O que é cultura? Sabe o que é cultura? Isso vale até para a nossa casa. Tá? Quando você começa uma família, você pode definir a cultura da tua família. Quando você está numa empresa, a empresa também
define a cultura. A cultura, na verdade, são algumas coisas, né, que alguém achou que era certo, fez e deu um bom resultado. Aí ele começa a repetir e começa a fazer com que as outras pessoas também repitam. E de repente todo mundo repete. Isso é cultura. Fizeram um exercício de biologia com macacos. De verdade. E eles fizeram assim, eles colocaram num cercado alguns macacos e colocaram bananas maduras. E eles soltaram os macacos, mas os macacos tinham chips ligados a fios, que quando ele pegava a banana ele tomava um choque. E aí eles largavam a banana. E isso ficou. E aí eles fizeram o seguinte, ninguém mais pegava a banana. Eles tiraram um macaco e colocaram outro, sem o chip. O macaco foi fazer o quê? Pegar a banana. Quando ele foi pegar a banana, os outros seguraram ele. Percebe como é a cultura? Ela contagia. Você começa a fazer as coisas, nem pergunta por quê. Você começa a repetir os outros e acha que isso é certo. E é assim que você conhece as culturas. Você pode ter certeza que aqui na São Judas, com os valores que ela tem, os seus alunos acabam agindo de uma forma que respeita a cultura que a escola tem. E isso é muito bom. A escola ensina só pelo fato dela ter a sua própria cultura. E a gente leva isso para casa. Eu trabalhei na BASF 23 anos, nunca achei que a BASF era uma empresa perfeita, mas vocês podem ter certeza que eu respeito a BASF e acho que ela foi uma grande escola para mim. Você quer coisa melhor que isso? É? Isso vale dentro da nossa casa, tá? Quando você se lembra dos seus pais. Comportamento ético, né? Lá nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa com muita gente, mais de milhares de pessoas, e eles descobriram o seguinte, que 10% dos que responderam, eles acreditam nos valores deles, não nos valores da empresa. 40% tentam seguir as regras. Pô, mas peraí, só 40%? E o resto? 40% vai com a maioria vai com as outras, né? Pensa bem, se a maioria está certa, tudo bem, e se a maioria estiver errada? Vamos para o vinagre, né? Nós vamos para o brejo. E 10% sempre tenta tirar vantagem de alguma situação, conforme eu falei. Puxa, pensando numa cultura de um país desenvolvido é meio complicado, né? Outros conceitos, conflito de interesse. O que é conflito de interesse? Conflito de interesse é uma situação na qual a decisão de um negócio pode ser influenciada potencialmente por mim para tirar vantagem. A honestidade é um valor. O empregado honesto sempre diz a verdade. Ele acredita nisso. E o empregado com integridade, ele aceita os valores da organização e respeita e segue dessa forma. Existe um problema quando a gente fala em lealdade, tá? O Odebrecht, quando ele foi preso, tal, ele sempre dizia que ele não aceitava dedo duro, porque a Operação Lava Jato tinha a questão da delação premiada. E ele falava que ele não aceitava. Se um filho dele dedurasse o irmão, ele era contra, porque demonstraria que ele não é leal. A lealdade não tem nada a ver com integridade. A lealdade não tem nada a ver com integridade. A lealdade é mais ou menos assim, um cara me contratou na empresa, ele era o dono, eu era nada, ele me ajudou, eu cresci e me tornei um diretor da empresa e de repente descubro que o meu ídolo está fazendo coisa errada. Como eu ajo? Não, eu sou leal e não vou fazer nada contra ele. É a hora que você deixa de ser ético. Você tem que aderir a valores e não a lealdade. A lealdade é boa quando a pessoa que você é leal é íntegra. Quando ela não é íntegra, você deveria repensar se vale a pena ser leal. Uso de informação privilegiada. Você lembra do rapaz lá no banheiro? Ele teve uma informação privilegiada e como é que ele usa isso? Dependendo de como ele usa, ele é ético ou ele não é ético. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz? É fácil fazer isso? Não, você tem que pensar de uma forma sistêmica. Por isso que vocês estão fazendo um curso superior. Para entender que a gente precisa ter projetos, ter sistemas que nos ajudam a fazer os negócios, a exercer a nossa atividade. Então, eu acho que a gente tem que, para criar uma cultura ética numa organização, ou mesmo na nossa própria casa, a gente tem que definir valores, compartilhar esses valores, ensinar esses valores, liderar pelo exemplo, comunicar e estabelecer programas, formas de conseguir saber que está dando certo. O que eu vou mostrar agora é evidente que é um slide que eu não vou detalhar, porque olha, isso aqui é um fluxo
de como a gente ajuda uma empresa a implementar um sistema de gestão da ética. Só para vocês terem uma ideia. Primeiro, você tem que comprometer a alta liderança, você tem que definir a estrutura do que você vai fazer, você tem que definir a questão dos valores da organização, você tem que, por exemplo, avaliar canais para identificar quando está acontecendo alguma coisa errada, o canal de compliance, o canal ético, você tem que ter um código de ética, instrumentos para poder garantir isso, né? E você tem que monitorar, comunicar, treinar, né? É aí que você consegue ter um resultado a médio e longo prazo. Tem empresas que fazem isso de forma exemplar. E tem empresas que são uma vergonha. E quando você vai escolher uma empresa para trabalhar, eu acho que valeria a pena você prestar atenção nisso. Porque isso pode significar o seu futuro, mesmo que no momento que você entrou nessa empresa, você tenha alguma vantagem. Vale a pena a gente buscar trabalhar em algum lugar que realmente agregue valor para a gente. Né? A casa a gente não escolhe, mas a empresa a gente pode escolher. E sabe de quem que você lembra quando você sai da empresa? Mais do que da própria empresa? Do seu chefe. Sabia? Se você teve um líder que te educou, que te ensinou, que te ajudou sempre com valores, isso vai ficar. Você vai lembrar da empresa na figura dele. Agora, se ele te sacaneou, você vai lembrar da empresa de uma forma totalmente negativa. Então, ter líderes que são éticos, por isso que eu falo isso com vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm potencial para serem líderes. E é bom que vocês sejam líderes com esse perfil. Certamente vocês vão ajudar a organização que vocês estiverem. O código de conduta é um caderno, um livrozinho, que às vezes é tão pequenininho. Às vezes ele está até como aplicativo no celular. Só que quando você assina, você se compromete. E se você fizer alguma coisa fora dele, você vai responder por isso criminalmente. E muita gente assina código de ética e não sabe que isso pode acontecer. Hoje eles fazem assim, você assina o código de ética e eles arrancam o canhoto para você ficar com o livrinho para consultar e eles têm lá a tua assinatura. Por exemplo, se você viaja para os Estados Unidos, você preenche um formuláriozinho que pergunta coisas assim. Você já cometeu crime? Você já traficou drogas? Você já foi terrorista? Aí você fala, pô, esses caras estão fazendo pergunta para mim. Lógico que é tudo não. Então você responde tudo não. Só que é o seguinte, se você entrar nos Estados Unidos e fizer alguma coisa errada, eles vão te prender, muitas vezes, até ter provas, não pelo fato de você ter feito o crime, mas por você ter mentido. Olha que interessante. Aliás, até presidente da República nos Estados Unidos, quando sofreu o processo de impeachment, o que foi avaliado não foi o fato se ele tinha feito ou não o que ele foi condenado, foi processado, e sim se ele estava falando a verdade ou não na forma como ele fez. Prestem atenção nisso, comece a observar. Compliance, né? Foi usado esse termo. Esse termo é uma palavra em inglês, cuja tradução didática seria cumprir as regras, as leis que regem sobre uma organização. É o cumprimento, a observância dessas regras. Isso é compliance. Muitas empresas, ao invés de implementar programas de gestão da ética, que na minha opinião é a melhor forma, eles chamam de programas de compliance. O compliance está muito importante, mas é só respeitar a lei. E respeitar a lei às vezes não é suficiente, tá? Às vezes a gente precisa pensar nos valores primeiro e sim, depois agir corretamente dentro de condutas, dentro do compliance. Isso é muito importante. Tá? Porque senão você cumpre a lei, mas a lei ficou fraca, você também está fazendo coisa errada. Vocês sabiam que tem empresas que quando estão num país e a lei fica mais rígida, eles vão embora? Procurar outros países que a lei é mais fraca? Acho que está na hora do Brasil deixar de ser um país que as empresas vêm para cá para tirar proveito da lei ser fraca. Né? O programa de compliance é um monte de passos que você pode fazer para ajudar, mas isso é uma coisa que talvez o detalhamento não é necessário agora, mas você tem que saber que as empresas têm programas. Se você está trabalhando e a tua empresa fala o nome compliance, acho que vale a pena entender o que é isso, entender, por exemplo, que existe uma política de compliance, para saber o que você tem que fazer para estar fazendo a coisa corretamente. Algumas, e aqui eu já estou no final, iniciativas e compromissos globais. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. E aqui eu vou dar alguns exemplos de iniciativas que buscam ajudar as organizações a serem éticas.
A primeira delas é um pacto que foi criado de integridade e combate à corrupção, que as empresas aderem espontaneamente, assinam, e aí elas passam a ter acesso a muitas coisas que já foram feitas em outras empresas, que poderia ser feito nela para evitar roubos, evitar problemas de corrupção. E esse pacto ele está existente, muitas empresas utilizam, né, porque aderiram ao plano. Existe até um site que tem muitas informações que ajudariam qualquer empresa a ser mais ética. O Cadastro Proética, ele foi criado em 2010 pela CGU, que é a Central da União de Gestão mesmo Ética, né? E ele tem um cadastro de empresas que são avaliadas e aí você pode comprar delas ou fazer negócio com elas porque elas estão dentro desse cadastro. A chance delas serem antiéticas é bem menor. O Pacto Global é uma iniciativa de sustentabilidade da ONU, onde as empresas aderem e elas se comprometem a combater a corrupção. E existem várias também práticas, orientações para ajudar as empresas em relação a isso. A Agenda 2030, que certamente a próxima palestrante eventualmente vai comentar, ela é uma agenda que coloca 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, com 169 metas, e é o que é de melhor no mundo para a gente ter um mundo melhor daqui a alguns anos. E tem um dos objetivos, que é o 16, que trata essa questão de uma forma bastante interessante. Objetivos para a gente fazer as coisas do jeito certo. E o Brasil hoje já tem lei anticorrupção. Sempre, desde 77, já foram instituídas leis, aprovadas leis, e o Brasil não tinha uma lei. E agora, desde 2014, nós temos uma lei anticorrupção que pune, que realmente leva a sério a questão, principalmente na relação entre as empresas e os governos, né? E essa lei está em vigor e algumas empresas já estão pagando o preço de terem feito essas coisas erradas. A gente vê na mídia, né? E como último slide, eu vou deixar essa mensagem para vocês. A gente, como eu falei, sendo ético, a gente está agregando valor não só a você mesmo, mas você está agregando valor para todas as pessoas que estão à sua volta. A empresa é a mesma coisa. Se ela tiver comportamento ético e valorizar a ética, tiver sistemas, certamente, se eu sou um fornecedor dessa empresa, se eu sou um cliente dessa empresa, se eu sou uma comunidade no entorno dessa empresa, eu vou tirar proveito disso e eu vou crescer com isso. E eu acho que toda empresa deveria pensar assim, porque a empresa que pensa dessa forma é uma empresa que quer existir no futuro. E nós, como profissionais, se nós fizermos assim, certamente vai ser a mesma coisa. E aqui tem exemplos bem comuns de coisinhas que a gente muitas vezes acha que são simples e que todo mundo faz. Só que quando você está fazendo isso aqui, você está fazendo corrupção. Pode ser que agora isso não signifique nada para você. Mas você pode ter certeza que se você mantiver isso, a chance de você vir no futuro a fazer alguma coisa antiética grande e impactante que vai comprometer, inclusive, provavelmente toda a sua família e você mesmo, é muito maior. Sabe, eu nem vou ficar falando uma por uma, porque a gente conhece muito bem, né? Eu por exemplo, quando eu estou na Via dos Imigrantes, para entrar na Bandeirantes, eu sempre dou esse exemplo, porque eu já presenciei várias vezes. Então tem um monte de gente que gosta de passar pelo acostamento e passa naturalmente, que se dane, né? E quando você faz isso, evidentemente que você está tendo um comportamento que você não está respeitando quem está fazendo certo. Sempre que você estiver nessa situação, onde você age de alguma forma e que alguém está pagando pelo que você está fazendo, eu acho que você deveria repensar. É nas coisinhas pequenas que a gente aprende e incorpora a ética no nosso dia a dia e na nossa vida. Lembra que eu falei? Aqui tem 40, 50 pessoas. Se 5 levarem isso como uma possível reflexão, a minha palestra já foi muito bem paga. Vamos deixar só os 5 pensarem ou vamos tentar pensar isso talvez um número um pouco maior? O ambiente que vocês estão é um ambiente que favorece o comportamento ético. Tirem proveito disso. Vocês vão ganhar, a escola vai ganhar, a sua vida vai ganhar e a empresa que vocês vierem a trabalhar certamente vai conseguir fazer, conforme o título da palestra, negócios mais corretos, mais éticos, de maior sucesso. Tá bom?
Eu tenho como eu falei, um livro que fala sobre isso, eu tenho vários vídeos, existem alguns vídeos muito legais do Mário Sérgio Cortella, do Clóvis, que são vídeos que ensinam a gente a entender um pouco melhor. Se isso for interessante para vocês, pesquisem. Hoje em dia está tão fácil a gente pesquisar, né? A gente não precisa nem perder tanto tempo, né? Eu acho que isso certamente está alinhado ao que eu vim fazer aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo respeito, né? Pelo respeito ético que vocês tiverem enquanto a gente está fazendo isso. Não necessariamente eu encontro isso em todos os lugares que eu vou, né? Embora eu honestamente esperasse encontrar isso aqui sim. E desejo a vocês muito sucesso e que a ética faça parte da vida de vocês, tá bom? Muito obrigado. Um espaço ainda dentro do nosso cronograma para uma pergunta para o Vitor. Quem gostaria de fazer uma pergunta para ele? Ó. Tá bom. Uma pergunta. Olha só que coisa. Uma pergunta bem simples. Você já viu, assim, na sua história, em alguma empresa onde o próprio setor do compliance agiu de forma antiética? É um contrassenso, mas isso é possível sim, tá? Isso acontece em várias organizações. Às vezes, a liderança ela tem um papel natural que faz parte da sua descrição de atividade e, por algum motivo, a gente faz errado. Sim, tem casos. E, às vezes, faz com intenção de enganar, o que é muito pior, né? Então, a tua pergunta acende uma necessidade que todos nós, como profissionais, temos que ter, tá? E vale para jovens profissionais como vocês. Não acreditem em tudo que vocês escutam. Não é porque, por formalidade, eu tenho uma responsabilidade e um papel, que necessariamente eu vou agir da forma como está previsto. Muitas vezes, nós usamos dessa posição justamente para tirar maior proveito para enganar os outros. Vocês sabiam que, às vezes, os políticos criam organizações sociais que eles chamam de organizações não governamentais, que têm uma causa a ser defendida, e eles têm um único objetivo: usar o fato que essas organizações têm algumas vantagens fiscais para simplesmente conseguir o recurso, não pagar imposto, e sabe para onde vai o dinheiro? Para o bolso deles. Então, existe um princípio que eu acho que vale para todos nós. Nós temos sempre o direito de sermos céticos. Não acredite em tudo que vocês veem, que vocês escutem. E se vocês forem éticos e forem céticos, a chance de vocês serem enganados e quem está tentando enganar você continuar a enganar, a chance vai ser menor. Então a resposta é sim. Infelizmente, algumas empresas têm áreas de gestão da ética e elas fazem exatamente o contrário daquilo que elas são incumbidas de fazer. Tá? Temos tempo para mais uma pergunta. Quem gostaria? Fique à vontade, pessoal. Aproveite que eu estou aqui para vocês. Quem? Tem mais alguma pergunta? Cabeluda assim? Ninguém? Então tá bom. Vitor, eu quero agradecer de novo a sua presença e eu quero te entregar uma pequena lembrança para marcar esse dia. E eu vou pedir para o Obrigado a vocês da escola, obrigado a essa oportunidade de realmente estar presente aqui, certamente foi um grande prazer. Ok.